Olá, eu sou a professora Mara Araújo e hoje nós vamos mudar de assunto. Nós vamos tratar sobre cheques dentro da organizadora, as questões da organizadora CESP. Cheques é um assunto extremamente importante, muitas questões, e aí nós vamos começar aqui conhecendo um cheque. Olha que legal que eu trouxe para você, a cópia de um cheque, porque visualizando fica mais fácil a gente identificar alguns parâmetros, que são obrigatórios de constar no cheque pela legislação, e aí a gente vai fixar melhor esses conceitos. Bom, primeiro, o que é que nós temos aqui? Pela legislação, é obrigatório que no contexto do título do cheque conste a palavra cheque. Se não constar a palavra cheque no cheque, ele não é cheque. Ah, Mara, então onde que eu vejo aqui esse cheque? Aqui em cima, tá vendo? Ó, cheque, número, aí tem a identificação do cheque. Aqui em cima nós temos a identificação do banco, o número da agência, que também é obrigatório. Uma questão importante é que fala o seguinte, olha, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, ele tem uma ordem de pagamento incondicional. Como que eu vejo isso? Escrito no próprio cheque, ó. Pague por este cheque a quantia de... Ele está mandando pagar, tá? O que não significa que esse cheque tenha equivalência com dinheiro. O cheque não é a mesma coisa que dinheiro. Ele é uma ordem de pagamento à vista, mas ele vai ser transformado em dinheiro, evidentemente, se tiver o saldo disponível na conta do emitente, ok? Quando a gente faz um pagamento com cheque, quem recebe esse cheque, ele tem um título que é uma promessa de pagamento e não uma garantia de pagamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, o que mais que nós precisamos ter aqui? Nós temos, pela resolução nova, recente, que alterou alguns dados do cheque, o que é obrigatório? Além dos dados que já constavam na legislação, que nós vamos falar, onde eu tenho a identificação do cliente, aqui está, eu retirei o nome, evidentemente, do responsável por esse cheque, mas aqui abaixo dessa linha nós temos o nome do emitente, é obrigatório ter o CPF, a identidade, onde que esse cheque, onde que foi emitida a identificação desse cliente, a documentação, e desde quando que o emitente é cliente daquela instituição. Então aqui, por exemplo, esse cheque, esse cliente é cliente do banco desde janeiro lá de 1990, tá certo? Uma alteração recente na resolução é que onde consta aqui, ó, Caixa, aí tem aqui Tupinambás, isso aqui é o endereço do sacado. Ah, Mara, qual a diferença de sacado, de emitente? Não, então vamos padronizar. Vamos colocar aqui no quadro para ficar fácil. Ó, sacado sempre vai ser o banco pagador, ou seja, é aquele que tem a conta do cliente. Então, a hora que o sacado é contra quem esse dinheiro vai ser retirado. Então, ali, por exemplo, esse cheque é da Caixa, a Caixa é o sacado, ok? Vamos supor que esse cheque aí fosse do Zé. O Zé é o quê? O Zé é o emitente do cheque, ok? É o dono da conta, é o titular da conta. Quais os outros itens são importantes a gente lembrar aqui? Aqui eu tenho o papel do endossante. O endossante é aquele que vai passar o endosso do cheque. Então, vamos supor, eu tenho ali o cheque. Então, vamos supor, eu, Mara, dei esse cheque e dei esse cheque nominal. Ah, como é que eu sei que esse cheque é nominal? Porque tá ali assim, ó, observem no cheque. Pague por esse cheque a quantia de R$1.000 aí eu ponho lá, pague ao Zé, ok? Se vai pagar, aqui eu pus emitente o Zé, vou pôr Mara para ficar mais fácil. Então, vamos supor que eu sou emitente. Aí eu passei esse cheque para um favorecido e esse favorecido vai ser o Zé. Então, eu coloquei aqui, pague por esse cheque a quantia de R$1.000 ao Zé. Então, o Zé é o favorecido. Tudo bem, se o Zé
quiser passar esse cheque para frente, ele pode? Pode. O que ele vai fazer? Ele vai virar o cheque e no verso do cheque ele vai dar um endosso. Então, aí o Zé vai passar a ser o endossante. O endossante é quando o favorecido vai passar esse cheque para frente e aí ele vai assinar esse cheque. Então, o endosso, ele é puro e simples e direto, é só assinar. Assinou, significa que esse cheque já pode ser passado para frente. Então, o endossante aqui vai ser, no caso, o próprio Zé, ok? A hora que a gente estiver discutindo as questões, nós vamos detalhar mais esses conceitos. Pelo seguinte, porque o endosso, e aí anote isso, que isso cai com muita frequência. O endosso, ele só pode ser dado no verso do cheque. Então, o verso do cheque é a parte de trás. E a parte da frente, como é que chama? Anverso. Então, se vier na questão falando assim, o endosso pode ser dado no anverso do cheque. Está errado. Por quê? Porque se eu tiver qualquer assinatura no anverso, ou seja, na frente do cheque, que não seja do emitente, isso caracteriza aval. Ou seja, o que é o aval? O aval é a garantia do cheque. Então, por exemplo, eu, Mara, sou emitente, dei um cheque. Ah, eu posso pedir alguém para garantir o meu cheque? Posso, que vai ser um avalista. A simples assinatura no anverso do cheque por um terceiro que não seja o emitente já caracteriza aval. E aí o avalista, ele é responsável pelo pagamento do cheque tanto quanto o emitente. O interessante que a gente deve observar nas questões é que o aval, ele não precisa ser total, ele pode ser parcial. Então, eu, Mara, fiz a emissão do cheque e aí a Maria vai ser minha avalista. Ela assina no anverso do cheque e fala assim, avalizo a Mara por R$500. Ah, mas o cheque é de 1.000, não tem problema nenhum. Então, por quê? Porque aceita aval parcial. Sempre que alguém assinar na frente do cheque que não é o emitente, significa que ele está avalizando o emitente? Não. Por quê? Porque quando alguém endossa o cheque, esse endossante também é responsável pelo cheque. E aí o aval pode ser para o endossante. Não, Mara, ficou confuso, entendi não. Então, vamos desenhar, ok? Então, observe o seguinte, vamos apagar isso aqui, porque aí nós vamos usar o quadro todo. Vamos desenhar o cheque e desenhar como que funciona a cadeia de endosso e o aval total e parcial. Aqui eu tenho o cheque. Quem é o emitente? O emitente é a Mara. Tudo bem. Quem é o favorecido? O favorecido é o Zé. Aqui é o anverso do cheque. Vamos colocar aqui. Então, nós vamos lembrar que o anverso é a frente do cheque, ok? Então, vamos supor que o Zé fala assim, ah, Mara, eu vou receber esse cheque, mas eu não sei se no dia lá que eu for entrar com esse cheque vai ter saldo. Tem a garantia? Qual é a garantia? Aí eu posso pedir a Maria para ser a minha avalista. Se a Maria só assinar aqui no cheque, ou seja, qualquer lugar aqui no anverso do cheque, já subentende-se que ela é avalista, ok? Então, qualquer assinatura que não seja do emitente é aval. Só que ela pode, esse cheque aqui é um cheque de 1.000. Ela pode dar o aval, garantir a totalidade do pagamento, que é 1.000, ou pode garantir um valor parcial. Então, ó, aí ela vai escrever assim, aval de R$500, ok? Tudo bem. Aí, como o cheque está nominal ao Zé, isso aqui é o verso do cheque, né? A parte de trás. O que o Zé vai fazer? O Zé pode, o que ele vai fazer com esse cheque? Ele pode pegar esse cheque e simplesmente depositar na conta dele. Se ele estiver depositando numa conta em nome dele, ele não precisa dar o endosso, ele não precisa assinar. Por quê? Porque já está identificado que ele que recebeu aquele cheque, porque foi depositado na conta dele. Se ele quiser passar esse cheque para outra pessoa, pode. Aí ele tem que dar o endosso. Então, nós estamos no verso aqui do cheque, aí o Zé vai lá e vai assinar. Então, Zé da Silva. Se ele só assinar, isso é endosso em branco. Então, ele assinou, o Zé assinou e passou esse cheque para o Manuel, ok? Ah, mas ele não identificou que ele está passando esse cheque para o Manuel. Não tem problema, porque o endosso é em branco. Aí, observe o seguinte,
Aqui estou eu, aqui está o Zé. Eu sou emitente, passei para o Zé, que é o favorecido. Aí o Zé deu o endosso em branco e passou esse cheque para o Manuel. Ok? Mas não constou aqui que esse cheque estava sendo passado para o Manuel. O que o Manuel pode fazer com esse cheque? O Manuel, ele pode passar esse cheque aqui para o Joaquim, que pode passar para o João, que pode passar para outro Zé, sem constar nada no verso do cheque. Por quê? Porque o endosso foi em branco. Só que tem um detalhe. Aí o João, que foi o último a receber esse cheque, que foi sendo passado como endosso em branco, o que ele pode fazer? No dia que ele for lá receber esse cheque, ele vai assinar João da Cruz, ok? Então não constou aqui a cadeia de endosso, por quê? Porque o cheque foi endossado em branco. Ah, mas isso não é comum? É comum, só que tem um detalhe. Quando o Joaquim passa o cheque para o João, então é porque o Joaquim tem algum comércio, algum negócio aqui, algum pagamento que ele devia, algum dinheiro que ele devia para o João. Se ele passou o cheque sem endosso, ele, Joaquim, não vai se responsabilizar pelo pagamento do cheque. Por quê? Quem se compromete com o pagamento do cheque? O emitente, o avalista, se houver, não é obrigatório ter aval, e todos os endossantes do cheque. Então, os endossantes, o avalista e o emitente, têm responsabilidade solidária com o pagamento do cheque. Então, mesmo se o endosso fosse em branco, mesmo o endosso sendo em branco, é interessante que todos que receberam esse cheque e passaram para frente, que eles endossem. Porque aí seria aqui o Zé, o Manel, o Joaquim e o João, que é o último recebedor, o último credor desse cheque. Por quê? Porque esse cheque, se não tiver fundo, todos os que receberam e passaram esse cheque para frente vão se responsabilizar pela legislação, pelo pagamento do cheque, ok? Então, quando você tem dois endossos, considerando que não tem aqui a indicação de para quem esse cheque foi endossado, subentende-se na legislação que esse endosso foi passado em branco, ok? Qual é a diferença? Qual é a outra possibilidade de endosso? Quando esse endosso é passado em preto. Então, eu assino, né? Aqui no caso, o cheque foi passado para o Zé endossou e passou esse cheque, endossou em nome aqui, na sequência, em nome do Manuel. Então, para aqui o Manuel X. Aí identifica, aí necessariamente o Manuel tem que assinar, vai passando aqui para quem, identificando para quem que esse cheque foi repassado, ok? O importante que nós precisamos ter aqui, que isso é muito comum, é perguntando se o endossante é responsável pelo pagamento do cheque. Sim, tanto quanto o avalista e o emitente. Quem recebe o cheque, no caso aqui o favorecido, então o Zé da Silva é endossante, o favorecido aqui foi o Manuel. Aí qual é o nome do Manuel? O Manuel aqui vai ser o endossatário. Então, o endossatário é aquele que recebeu o cheque, é o novo favorecido pelo cheque. Então, o endosso em branco não precisa identificar o endossatário, né? Ou seja, o novo favorecido do cheque, e o endossante é aquele que está repassando o cheque, ok? Bom, tudo bem. No cheque aqui, então, nós temos também que ter a identificação do local de emissão do cheque, que é aqui na linha acima da assinatura. Então, eu coloco lá Belo Horizonte, coloco a data. É muito importante ter a data por causa do prazo de apresentação e do prazo de prescrição do cheque. Se eu não tiver a identificação do local de emissão, né, considera-se que tenha sido emitido na mesma localidade do sacado, ou seja, do banco pagador. Então, se eu dei o cheque sem identificar a cidade, entende-se no caso aqui desse cheque, que é de Belo Horizonte, que ele tenha sido emitido em Belo Horizonte, ok? Bom, o que mais que é importante aqui? Quando a gente passa um cheque para frente, né? Então, passa para frente não, quando eu emito um cheque ou quando eu recebo um cheque, eu posso cruzar esse cheque. O que é o cruzamento?
O cruzamento é quando a gente coloca duas linhas paralelas aqui, transversais, no cheque, ok? O que quer dizer esse cruzamento? Significa que esse cheque não pode ser pago em dinheiro lá na boca do caixa. Esse cheque tem que ser depositado, que é uma questão de segurança para a identificação efetiva de quem recebeu esse cheque. Então, cheque cruzado, isso é muito perguntado em prova também, cheque cruzado não pode ser pago, ele tem que ser depositário, ok? Isso aqui, quando eu só passo, coloco duas linhas em branco, isso aqui é um cruzamento simples, é um cruzamento geral. Por quê? Porque eu posso ter o chamado cruzamento especial. O cruzamento especial é quando eu identifico aqui entre as duas linhas o nome do banco onde esse cheque tem que ser depositado. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Banco do Brasil, esse cheque tem que ser liquidado, depositado no Banco do Brasil, ok? Então, ou ele vai ser passado para o Banco do Brasil ou para um cliente do Banco do Brasil. Uma questão muito comum é perguntar assim, quando eu tenho um cruzamento em branco, eu posso transformá-lo em cruzamento especial? Posso. É simplesmente eu colocar o nome do banco entre as duas linhas. Então, ele pode ser transformado em especial. Um cruzamento especial pode ser transformado em cruzamento simples, né? Cruzamento geral? Não. Ok? Porque eu não posso rasurar o cheque e retirar aqui o nome do banco que está entre as duas linhas.